Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Matheus Rocha, diretor financeiro do Cruzeiro, né, para falar sobre planejamento financeiro no futebol, né? Então, Matheus, fale um pouco aí sobre você e tal. Obrigado pela oportunidade aí, Guilherme. Eu acabei chegando aí no Cruzeiro em junho, né, do ano passado. Eu vim de uma estrutura sempre de multinacionais, então eu sempre trabalhei aí, foram 18 anos trabalhando em multinacionais. Eu recebi esse convite, né, do Sérgio Santos Rodrigues para tentar ajudar nesse novo Cruzeiro que a gente está tentando construir. Entendo, Matheus. É um momento de reestruturação, né? Você chegou aí num momento bem turbulento, né? Com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? No clube. Queria que você falasse para a gente sobre quais são os desafios aí de assumir a direção de um grande clube de futebol como o Cruzeiro, né? Explicar para a gente aí como que tem sido esse trabalho, como que é a pressão no dia a dia. Assim, são pressões diferentes, né? Para quem está acostumado em empresas grandes, a pressão sempre vem também da mesma forma. A diferença é que você tem uma pressão externa muito maior do que quando você está numa empresa, né? Numa multinacional. Então, o problema maior aqui é o que o externo influencia dentro do interno. Esse eu acho que é o principal risco que a gente tem dentro do futebol, porque a gente tem que trabalhar com planejamento, a gente tem que trabalhar com certos níveis de profissionalização que hoje o futebol infelizmente não tem e que está buscando ter. Então a gente está trabalhando muito nessa tentativa de profissionalizar o máximo possível, né, o futebol. E graças a Deus o Cruzeiro tem conseguido avançar muito rapidamente nessa questão de profissionalização, seja na parte financeira, seja na parte de marketing, jurídica. Então a gente está avançando com isso para que consigamos ter um clube muito mais forte estruturalmente para o futuro. Entendo. Principalmente aqui no Brasil, né, os clubes eles ainda carecem bastante, né, dessa gestão profissional. Principalmente aí, né, quando a gente fala dessa parte financeira, de planejamento, a gente vê que muitos clubes aí ainda dependem bastante de receitas não recorrentes, como venda de atletas, esse tipo de coisa, para fechar o caixa, né, no final do ano. E hoje, assim, Matheus, como que vocês têm lidado, né, com a situação atual do Cruzeiro, depois aí, né, desse momento turbulento? Então a gente viu aí ter queda de receitas, aumento do endividamento, né? A gente está vendo algumas causas aí de jogadores saindo, querendo entrar na justiça. Como que vocês têm lidado com essa situação? A situação é igual ocorre em toda empresa também. Às vezes as pessoas não conseguem entender muito isso, mas se cai a receita, a gente tem que reduzir o custo. Então a gente já está trabalhando, a gente começou um planejamento em setembro e outubro já para o ano de 2021, de como reduzir as receitas e igualá-las, pelo menos minimamente, reduzir os custos para igualá-los a receitas. Então o trabalho começou a ser feito lá atrás, no final do terceiro trimestre, no início do quarto trimestre de 2020, e com a chegada do André Mazzucco, ele está dando continuidade, né? Isso a gente pode até ver nas próprias contratações, que o que a gente está buscando hoje no Cruzeiro, assim como, repetindo, como a gente procura em outras empresas, é a eficiência. Então a gente precisa de gastar menos para conseguir mais. Então precisa de fazer mais com menos, né? Então a gente está muito com essa ideia. Entendo. E como que é para vocês, assim, por exemplo, uma pressão vindo da torcida por resultados, né? Que a gente sabe que isso acontece muito no futebol, até dos próprios dirigentes do clube, né? Isso de certa forma impacta ali o trabalho que vocês fazem, ou vocês conseguem, né? Como que vocês lidam exatamente com isso, né? Sempre impacta, né? Então, a dificuldade é a gente conseguir esse equilíbrio entre o que a torcida quer, a pressão que vem para dentro e o que a gente vai entregar em termos de planejamento. Porque muitas vezes
acaba saindo do planejamento por conta dessa pressão de torcida e as coisas podem ficar, às vezes, desequilibradas. Então, a gente tenta trazer o que a torcida quer, o que a presidência quer, o que a diretoria quer, de forma a equilibrar e não sair, não fugir muito do nosso planejamento. Então, a ideia é muito essa. Às vezes você tem até que dar um passo atrás ali, né, para não cometer tantos excessos, né, e acabar não prejudicando o clube lá na frente, né. Outro ponto que eu queria comentar com você até essa questão, né, dos clubes contarem bastante, né, com esses recursos que vêm, né, de venda de atletas, e nem sempre isso se concretiza, né, e muitas vezes ali no final do ano eles têm que se endividar para conseguir fechar o caixa ali, né, para fechar o balanço no final do ano. Como vocês têm se organizado, né, para esse tipo de situação? É uma situação que ainda ocorre muito no Cruzeiro, ou vocês têm se policiado para não depender tanto, né, desse tipo de receita, que é uma receita mesmo que entra no caixa, mas não é, né, uma receita recorrente ali que é todos os anos, né, você tem ali uma recorrência de entrada? Vamos lá. Nós temos 2 pontos aí para visualizar. O primeiro é que é importante a gente saber a forma que nós pegamos para trás. Então, a gente está vindo de alguns endividamentos. Então, de qualquer maneira, a gente precisa de algumas vendas de atletas exatamente para pagar o que está para trás, porque senão isso pode gerar punições na FIFA, punições na CNRD, então isso pode dificultar o nosso trabalho. Então, isso é uma forma hoje. Como que a gente trabalhou? A gente reestruturou, criamos uma controladoria dentro do Cruzeiro, tá? Essa controladoria, dentro da controladoria nós criamos um reporte maior em termos de o que é o futebol, o que é clube social, o que é a base. E nós temos dentro desse reporte um número que é o número que a gente chama de os custos operacionais. Qual que é a nossa margem operacional? A partir do momento que a gente tem a nossa margem operacional, que a gente utiliza hoje, né, assim como grandes empresas, o EBITDA, a gente vai tentar sempre buscar aquilo no mínimo o 0 a 0. Pelo menos o 0 a 0 se não conseguir um positivo. As receitas de atletas a gente nem considera ali. As receitas de atletas a gente considera como algo não operacional. Exatamente para a gente ter essa visão de que os atletas, a venda de atleta, ela vai trazer mais investimento, mas não necessariamente ela vai pagar os meus custos, as minhas despesas recorrentes. Exatamente, né? Isso é um ponto bem importante, né? De que a despesa recorrente ela deveria ser tratada, né, com uma receita recorrente também, que é justamente para dar esse equilíbrio, né? E focando nesse ponto também, né, como que vocês fazem aí, né, um planejamento de longo prazo, considerando, por exemplo, que vai ter troca de diretoria, de presidência no clube, né? Como trabalhar assim com um planejamento de longo prazo mesmo, para que você traga benefícios para o clube, não apenas hoje, mas, né, que você veja lá na frente, num horizonte mais longo, esses benefícios se materializando em resultados, né, para o clube. O grande problema do clube é a desestruturação de quando nós chegamos. Então, a ideia, nenhuma pirâmide se mantém, né, uma pirâmide, um prédio, não consegue se manter se não tiver uma base sólida. Então, a gente está construindo essa base sólida exatamente para a gente conseguir, para o futuro, ter mais ferramentas, mais formas de monitoramento, melhores os números, a gente conseguir visualizar os números melhores e se antecipar a possíveis problemas. Então, dessa forma, a gente consegue olhar para frente, mesmo que mude de presidente, se mudar de presidente ou de diretoria, o que quer que seja, a gente pensa no Cruzeiro em termos de perpetuidade, né? Que ele vá para sempre. Então, essas mudanças de diretoria, de presidência, se você tem algo estruturado dentro do clube, até para convencimento das pessoas que estão chegando, novas, que possa acontecer por algum motivo, a gente consegue mostrar a situação real, né? Obviamente que quando se tem outras ideias por trás, como que aconteceu na última gestão, as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas quando você tem algo estruturado e olha para frente, fala assim, se não fizer isso, ali na frente a gente vai ter grandes problemas, é mais fácil estando estruturado. Sem estrutura a gente não consegue demonstrar a ninguém isso.
Entendi. Você já deixa ali, né, mais ou menos tudo de maneira organizada, né, para a próxima gestão assumir. É até um problema que a gente tem até, por exemplo, na administração pública, né, com prefeitos, governadores, presidente, que pensam muito ali, né, no benefício de curto prazo para tentar, né, se promover, para tentar criar um legado ali, e acaba pagando uma conta, né, muito maior lá na frente, né? É o que a gente até fala muito nos investimentos, de você estar colhendo agora para plantar lá na frente, né? E sendo que deveria ser justamente o contrário, né? Da gente plantar agora para colher os melhores frutos, os melhores resultados lá na frente, visando, né, mais o longo prazo, né, Matheus? Queria também que você falasse um pouco, assim, como que a gente cria, né, esse equilíbrio de melhor desempenho esportivo alinhado ali a um equilíbrio financeiro, né? A gente tem bons exemplos aqui no Brasil hoje, como o Flamengo, o Palmeiras, que são clubes que conseguiram se organizar muito bem internamente e hoje estão colhendo bons resultados aí, né, em termos de títulos, de competitividade. Então, você sabe, assim, né, explicar para a gente como que a gente pode buscar esse melhor equilíbrio para ter um melhor desempenho? Tá, esse equilíbrio, ele vem do planejamento. Se você não tiver planejamento e for construindo do jeito que dá, vamos ter sérios problemas, qualquer clube que seja, né? Então, a ideia, o Flamengo teve vários problemas no passado, o Bandeira Melo veio e conseguiu reestruturar, apesar de não ter ganho grandes títulos, né? Como o sucessor dele conseguiu, mas esse legado vem dele. Então, isso é importante a gente saber, deixar esse legado para frente, né? Mesma coisa do Palmeiras, que o Paulo Nobre conseguiu reestruturou a dívida, etc. Então, se você consegue, no longo prazo, reestruturar a dívida, não ter nada para trás, né, que é muito importante, e conseguir visualizar que na frente eu tenho receitas e custos. A partir do momento que eu possa gastar mais com responsabilidade, isso vai vir em alguma forma, mas ele tem que ser de forma sustentável. O problema não adianta eu ganhar 2 Copas do Brasil seguidas e ser rebaixado no ano seguinte. Isso é a total falta de sustentabilidade do negócio. Então eu tenho que ter uma sustentabilidade mínima. Eu não posso acelerar mais do que é o possível numa curva, vamos dizer assim. Né? Senão eu vou passar direto. Então é um pouco isso, né? Eu tenho a velocidade máxima ali na reta, se eu não frear na hora que chegar a curva, vai passar direto. E é um pouco o que acontece muito com os clubes. E aí não é só o exemplo, né, do Cruzeiro e que a gente viu aí em 2000 e esses últimos anos aí, mas também outros clubes como Vasco, Botafogo. Eu acho que dá para citar vários clubes aí em situações não muito fáceis, vamos dizer assim, mas que estão também buscando uma profissionalização maior. Como você disse, a questão, né, do poder público, etc., toda entidade que tem a política envolvida vai ter alguns entraves, né, em relação a isso. Mas a gente tem que saber como lidar com isso. E esse é o mais importante. Acho que assim, no caso aqui nosso, né, Flamengo e Palmeiras hoje eles são grandes exceções. A gente até vê, né, alguns times menores, de menor expressão e tal, né, times assim que a gente pode falar até regionais, como Bahia, Fortaleza, Ceará, que tem feito ali um bom trabalho, né, fora de campo, estruturando ali as contas do clube, estão com a parte financeira mais saudável, mas a gente ainda vê, né, uma certa dificuldade desses clubes em trazer esse resultado para dentro de campo, né? Você acredita que em determinado momento esses clubes eles vão conseguir, né, transferir essa maior organização, esse planejamento para a parte esportiva também, tendo um melhor desempenho? Eu acredito que sim, mas a gente tem que ter alguns outros parâmetros aí. Os times no eixo Rio-São Paulo, eles têm muito mais acesso a receitas do que times no Norte ou no Nordeste, por exemplo. Assim como o Cruzeiro e o Atlético em Belo Horizonte, eles têm uma estrutura melhor para buscar dinheiro do que esses times no Nordeste, mas não tem como os times no Rio e São Paulo, por questões geográficas, né? Questões do próprio país.
Mas eles têm tido algumas ideias interessantes, né? A Copa do Nordeste, por exemplo, é uma receita que vem para eles que os clubes do Sudeste não têm. Então eles estão tentando melhorar as receitas para ter mais capacidade de investimento, para aí sim eles conseguirem avançar nesses próximos degraus. Mas você avançar aos poucos é muito mais fácil do que você ter que frear, reduzir e avançar novamente. Então, eu acredito que esses clubes eles podem estar colhendo frutos nos próximos anos. O próprio Bahia já foi campeão brasileiro 2 vezes. Então, existe eu acho que existe uma forma, assim, eles vão chegar lá. Não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que eles estão criando centros de treinamento, eles estão reestruturando. Então, como repetindo lá atrás o início, quando você tem um prédio ou uma pirâmide que você não tem base, você não consegue levantar mais andar. Quando você constrói a base, que é o que eles estão fazendo, né, construindo a estrutura toda, é mais fácil de você avançar. Com certeza. São times que estão se estruturando muito bem, né, e acho que também é uma questão de tempo, né, até que eles consigam se mostrar realmente mais competitivos, apesar disso que você falar, deles terem menor capacidade, né, de captar receita. Isso também é um fator muito importante, né? Talvez eles não consigam chegar ali a níveis tão grandes aí como o Flamengo tem chegado, né, de geração de caixa, mas são clubes que podem sim, né, talvez transferir para dentro de campo melhores resultados, né, pensando aí mais a longo prazo. E pensando também, né, nessa questão de organização, planejamento, qual que é a sua opinião aí sobre clubes empresa, né? A gente até vê a situação do Bragantino, que é um pouco mais atípica, né, porque ele tem ali um sócio controlador, mas qual que é a sua opinião assim, a respeito disso? Assim, as pessoas acham às vezes que o clube empresa é a solução final e definitiva, né? Minha opinião particular, isso não vai ser, eu acho que é um conjunto de ações, né? Nós temos, por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid, que não são clubes empresas. A maioria dos clubes na Espanha, tirando eu acho que o Osasuna e o Atlético de Bilbao, os dois também são associações, mas tirando esses 4 clubes, todos os outros são clube empresa. E nem por causa disso eles conseguem avançar dentro do campeonato espanhol, né? Na outra ponta você tem a Juventus, na Itália, que é o contrário. Você tem um clube empresa ali, avançando na frente, está na frente de todos, e as associações não conseguem avançar. Então, não é exatamente esse o problema, né? O próprio RB Bragantino, ele não tem a transparência que alguns clubes e associação têm. O próprio Cruzeiro é mais transparente do que o Bragantino, né? O Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, eles publicam o balanço, né? Então, assim, isso você consegue visualizar que não é exatamente a forma, tá? Quando você fala assim, para o Cruzeiro é uma boa solução? Porque a injeção é uma forma de injetar dinheiro, né? Mas a partir do momento que você tem um dono, a gente tem que lembrar o seguinte: qual que é o objetivo do dono? O dono quer fazer dinheiro, o dono quer ganhar título. Isso pode ser um diferencial também, né? Se o dono quer fazer dinheiro simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai investir na base, vai manter um time mais ou menos regular, vamos dizer assim, para vender esses ativos e fazer caixa para ele, né? E gerar lucro. Outros vão querer, não, eu quero ganhar o título a qualquer custo, eu vou investir, eu vou colocar dinheiro aqui e vou vender alguns atletas para trazer outros e vou fazer a roda girar e posso ganhar dinheiro lá na frente com o equity do clube. Então, isso não é uma solução definitiva. É uma das soluções, né, em termos de dinheiro, mas no Brasil, por exemplo, precisa de algumas estruturações dentro do próprio campeonato para a gente, pelo menos é a minha visão pessoal, para a gente conseguir gerar mais receitas e a gente conseguir trazer jogadores com maior frequência e perder menos jogadores para a Europa, por exemplo. Hoje nós estamos perdendo até para a MLS, que há um tempo atrás não tinha essa questão de comprar jogadores do Brasil, mas hoje eles já estão vindo de forma mais organizada, mais ordenada. Então, a solução para o futebol do Brasil, ele não passa exatamente por clube empresa, ele passa por vários fatores que o clube empresa é mais um, porque você não tendo também atrapalha.
Mas você tendo, é uma opção, mas você tem várias outras opções para a gente conseguir avançar dentro de uma profissionalização e de uma valorização do campeonato dentro do país. Com certeza, Matheus. Até a questão do Bragantino, né? Como tem ali a Red Bull como um sócio, né? A gente realmente houve questionamentos, né? Qual é a real intenção da Red Bull estar investindo nesse clube? Se é de formar atletas para vender para os outros clubes da própria Red Bull na Europa, né? Se é realmente gerar caixa. E a gente também se questiona, né? Se a qualquer momento eles podem, né, sair ali e deixarem o clube na mão, né? E você, Matheus, a gente até falou disso, né, no início do programa, mas você sente uma pressão mais forte, né, pela situação atual que o Cruzeiro se encontra, né, de não ter conseguido acesso à Série A, de estar ainda com esse desequilíbrio financeiro, né, e também pela questão das irregularidades ocorridas, né, na última gestão. Como que está essa questão lá dentro hoje? Hoje a gente tem um nosso superintendente jurídico, que é o Flávio Bozon, que ele está avançando muito em solicitar os ressarcimentos aos cofres do clube. Né? A gente sabe que a justiça é morosa, mas nós estamos fazendo o possível dentro disso. A questão da investigação em si é coisa da Polícia Civil, então, assim, se eles pedem algum documento, isso a gente vai entregar como cidadãos, né? Mas o que a gente está procurando fazer é pedir o ressarcimento de tudo aquilo que a gente consegue comprovar que efetivamente foi de dano ao clube. Então, eu acho que assim, essa pressão da investigação em si, eu acho que ela não recai sobre nós, mas recai na pressão da gente solicitar esse dinheiro e até para a gente mesmo. Como a situação financeira não é das melhores, a ideia seria a gente conseguir resgatar esses fundos que foram tirados do Cruzeiro, vamos dizer assim, e tentar reinvestir e pagar as contas que nós temos que pagar de forma ordenada. Beleza, Matheus. E para planejamento agora, né, para 2021, como que vocês estão vendo aí, né, a situação do Cruzeiro para tentar novamente o acesso à Série A, né, e voltar a figurar aí entre os grandes, né, do futebol brasileiro? A gente sabe que existe a dificuldade financeira, mas ao mesmo tempo, a gente, como eu disse no início, nós começamos um planejamento em setembro e outubro do ano passado. Então a ideia é a gente trazer para cá, né, para 2021, essa continuidade que está sendo dada. Então o André Mazzuco está conseguindo fazer contratações pontuais e que sejam efetivas para o clube. Né? A gente não está trazendo jogadores que ganham rios de dinheiro para isso. Então é manter uma base, injetar outros atletas, injetar os atletas da base, criando um clube competitivo. Então a ideia é que seja uma Série B, que a gente tenha um time mais competitivo possível e de forma muito eficiente. Tendo um time eficiente, a bola entrando, como a gente brinca, né? A bola entrando na casinha e a gente subindo para a Série A, boa parte dos nossos problemas a gente vai conseguir solucionar aí dentro de 2021. Não, bacana, Matheus. Acho que assim, em resumo, né, tudo isso que a gente falou, até para a parte de investimentos financeiros mesmo, né, que a gente fala muito aqui na InvestSmart, é que a gente tem sempre, né, que ter um planejamento a longo prazo mesmo, né, pensar aí sempre implantar agora, né, e aos pouquinhos para a gente colher, né, os melhores resultados lá na frente. Espero aí que vocês consigam, né, dar continuidade aí a esse trabalho, né, esse planejamento para que o Cruzeiro volte a subir, volte a figurar ali, né, na Série A. Até eu mesmo, como atleticano, eu gosto de ver Cruzeiro Atlético, clássicos aí, né, dá mais emoção ao campeonato, então é realmente importante que a gente tenha sempre os maiores times e melhores na Série A do campeonato, né. E tem mais alguma coisa que você quer pontuar para finalizar? Queria só agradecer aí a participação, obrigado, né, pelo convite. Isso que você falou é importante.
eu acho que é o único business, pelo menos que eu conheço, que a gente só ganha quando o concorrente está forte. É algo um pouco estranho quando você fala no mundo dos negócios, meu concorrente está forte e eu saio ganhando. Mas no futebol é um pouco isso. Então a gente tem que tentar construir um futebol brasileiro mais forte para a gente conseguir um produto melhor para o torcedor. Exatamente. E é assim que a gente vai gerar mais receita, trazer mais investimentos e conseguir sair um pouco, vamos dizer assim, até desse buraco que os clubes brasileiros estão, de forma bem geral, bem generalista. Tá? Mas queria agradecer aí o convite. Bacana, Matheus. Eu que agradeço a participação. Pessoal, espero que tenham gostado. Um bom dia para todos.